Bem, senhores, voltando ao nosso estudo da Lei de Execução Penal, no bloco passado fizemos uma introdução ao estudo da Lei 7.210 de 84. Vimos o conceito de execução penal, vimos a competência para legislar sobre execução penal, as espécies de sanção penal e terminamos vendo as finalidades da execução penal. As finalidades da execução penal são extraídas do artigo 1º da LEP, o artigo 1º da Lei 7.210 de 84. Vamos voltar aqui para o artigo 1º, de onde paramos no bloco passado. Artigo 1º diz que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, primeiro objetivo aqui que o artigo 1º traz em relação à execução penal é o objetivo de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E o segundo objetivo, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então dividimos aqui, para facilitar a visualização, as finalidades da execução penal. Primeira das finalidades é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E o segundo objetivo, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Pessoal, vamos lá. Quando eu digo que o primeiro objetivo da execução penal é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, a que espécie de sentença eu estou me referindo? Bem, pessoal, no nosso material, vamos dar uma olhada nas espécies de sentença que são efetivadas na execução penal. Vem comigo aqui. Olha lá, pessoal. Quando se diz que a finalidade da LEP é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, a quais sentenças o artigo se refere? Quais são as sentenças executadas pela execução penal? Bem, pessoal, aqui o artigo ele se refere a duas sentenças, que são as sentenças que aplicam as sanções penais. A primeira dessas sentenças é a sentença condenatória. Se o cidadão é condenado através de uma sentença condenatória, é imposta a essa pessoa uma pena, que pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa. Bem, pessoal, a execução penal tem por finalidade fazer valer essa pena imposta. Mas não é somente a sentença condenatória que é executada pela Lei de Execução Penal. A sentença absolutória imprópria também é executada na forma da Lei de Execução Penal. Isso porque, senhores, a sentença absolutória imprópria também impõe uma sanção penal. Professor, uma sentença absolutória pode impor uma sanção penal? Sim, é possível que o cidadão tenha praticado um fato definido como crime, mas ele não vai ser condenado porque ele não possui um requisito da culpabilidade, que é a inimputabilidade em razão de uma doença mental. Eu estou falando dos inimputáveis. Os inimputáveis não recebem uma pena quando praticam fatos definidos como crimes. Os inimputáveis recebem uma outra espécie de sanção penal, que é a chamada medida de segurança. E a medida de segurança imposta por uma sentença absolutória imprópria também é executada na forma da Lei de Execução Penal. Então, pessoal, quando o artigo 1º diz que é finalidade, é objetivo da execução penal efetivar as disposições de sentença, esse artigo está se referindo à sentença condenatória, mas também à sentença absolutória imprópria. São as duas espécies de sentença que aplicam ao acusado no processo penal uma sanção penal. Então, no nosso material, para que você tenha isso de forma completa, vamos lá. A quais sentenças o artigo se refere? A sentença condenatória. E, em segundo lugar, a uma sentença absolutória imprópria. Lembrando que sentença condenatória é a sentença que aplica uma pena e a sentença absolutória imprópria é uma sentença que aplica uma medida de segurança. Agora vamos lá, pessoal, vem aqui comigo, questão que aparece em prova de concurso, há até certa controvérsia doutrinária, mas é posição
prevalente no âmbito da jurisprudência dos tribunais superiores e também na doutrina. Transação penal não cumprida. Transação penal, instituto despenalizador previsto lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, para todas as contravenções penais e para os crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 2 anos, é possível que a ação penal nem seja iniciada, porque o Ministério Público pode oferecer ao acusado a transação penal. É um instituto despenalizador que evita o início da ação penal. Bem, pessoal, a transação penal, ela na verdade se consubstancia em um acordo entre o titular da ação penal, o Ministério Público, e a pessoa que supostamente teria praticado o delito. Não digo que foi a pessoa que praticou, porque isso só saberíamos ao final do processo. É um acordo em que o Ministério Público se compromete a não oferecer a peça acusatória, a não iniciar a ação penal, caso o acusado ele se comprometa a cumprir certas condições. O que acontece se o acusado deixa de cumprir as condições impostas na transação penal? Estamos falando da transação penal descumprida. Então, o cidadão, por exemplo, ele foi investigado pelo crime de desacato. Desacato cabe transação penal, porque a pena máxima em abstrato é inferior a 2 anos. Então, o Ministério Público ofereceu a transação penal e o acusado aceitou a transação penal. Só que ele descumpriu as condições da transação penal. E aí, transação penal descumprida. Admite-se a execução desse acordo através da lei de execução penal? E a resposta é de que não. Pessoal, transação penal descumprida não autoriza a execução da pena através da lei de execução penal. Isso porque, diante do descumprimento da transação penal, o Ministério Público deve oferecer a peça acusatória e iniciar o processo penal, dando direito ao acusado de se defender dos fatos que lhe são imputados. E caso, ao final do processo, lhe seja imposta uma pena, aí sim, essa pena será imposta na forma da lei de execução penal. Então, o que você deve levar para a sua prova em relação à transação penal descumprida? Vem comigo, vamos para o nosso material. Pessoal, isso aqui cai em concurso público. Isso aqui é questão de concurso. Já caiu e vai cair de novo. Vem comigo, transação penal não cumprida deve ser executada de acordo com a LEP? A resposta, como eu falei, é de que não. Transação penal descumprida não é imposta de acordo com a lei de execução penal. Muita atenção. Nesse caso, o Ministério Público ele não vai executar o acordo descumprido. Ele vai oferecer a denúncia para que se forme ao final do processo a sentença. E essa sentença, sim, pode ser executada na forma da lei de execução penal. Então, pessoal, em síntese, o que você vai levar para a sua prova? Que a LEP, a lei que está sendo cobrada no seu edital, não serve para executar transação penal homologada judicialmente e descumprida. Então, na sua prova vai aparecer a lei de execução penal, tem como uma de suas finalidades executar transação penal homologada em juízo e descumprida, verdadeiro ou falso. Você vai acertar essa questão. LEP não serve para executar transação penal descumprida. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui. Mole, vejam só como a lei de execução penal é interessante. Vamos continuar agora com o nosso próximo objetivo da execução penal. Vimos que o segundo objetivo da execução penal é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Pessoal, a execução penal ela não tem como única finalidade fazer valer a sanção penal imposta na sentença. A execução penal ela também tem como finalidade ressocializar o apenado. É a chamada reeducação do apenado. A execução penal tem a finalidade de reintegrar o apenado ao convívio social, a harmônica integração social do apenado. Isso para que, quando termine a pena ou a medida de segurança deste apenado, ele possa voltar para a sociedade e não para o crime, para que ele não volte a delinquir após o cumprimento da sua sanção penal. Então, pessoal, segunda
finalidade da execução penal, vamos lá, no nosso material, é a ressocialização do apenado. Vocês verão, ao longo do estudo da Lei de Execução Penal, vários dispositivos que demonstram de forma clara essa finalidade da Lei de Execução Penal, que é ressocializar o apenado. Dentre essas finalidades, nós temos o Instituto da Remissão. A remissão permite que seja descontado um tempo da pena pelo trabalho ou pelo estudo do preso. É um instituto da execução penal que tem como finalidade proporcionar a ressocialização do apenado. Outro instituto que permite a ressocialização é a progressão de regime. O apenado ele inicia no regime mais gravoso e progressivamente vai passando para regimes menos gravosos. Ele se inicia no fechado, por exemplo, e depois progride para o semiaberto, em que ele tem um convívio maior com a sociedade. Isso tudo mostra que a finalidade da execução penal é a ressocialização do apenado. Tranquilo, pessoal, até aqui? Fechamos o estudo das finalidades da execução penal. Duas são as finalidades previstas lá no artigo 1º, que nós vimos aqui. Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e ressocializar o apenado. Vamos passar agora ao estudo dos princípios norteadores da execução penal. Princípios da execução penal. Vamos lá. E o primeiro princípio norteador da execução penal que nós vamos estudar é o princípio da legalidade da execução penal. Alfama, já estudei o princípio da legalidade lá no direito penal. Não precisa repetir aqui. O princípio da legalidade está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, e diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pessoal, nós não estamos falando aqui de direito penal. Nós estamos falando do princípio da legalidade na execução penal, que não se confunde com o princípio da legalidade penal. O princípio da legalidade na execução penal, ele é encontrado no artigo 3º da LEP. Vamos dar uma olhada comigo? Vem para o material. O que diz o artigo 3º da LEP que consubstancia o princípio da legalidade da execução penal? Diz que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela lei ou pela sentença. Então, olha só, ao condenado, vem comigo, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela lei ou pela sentença. Em primeiro lugar, quem é o condenado e quem é o internado? Pessoal, o condenado é a pessoa que foi objeto de uma sentença condenatória. Uma pessoa condenada no curso da ação penal, que recebeu uma pena. E o internado é a pessoa que foi objeto de uma sentença absolutória imprópria, ou seja, que recebeu uma medida de segurança. Ambos, como vimos, são objetos da Lei de Execução Penal. Então, o apenado, o condenado e o internado terão a sua pena regida pela Lei de Execução Penal e serão assegurados a eles todos os direitos não atingidos pela lei ou pela sentença. No nosso material, o conteúdo desse princípio, conteúdo do princípio da legalidade na execução penal. O princípio da legalidade na execução significa que as penas serão executadas no modo previsto na Lei de Execução Penal. Então, as penas e as medidas de segurança serão executadas no modo previsto na Lei de Execução Penal. E que, por isso, o preso tem preservados todos os direitos não retirados em sua condenação judicial ou em lei. Então, o que é direito do preso na execução penal? É direito do preso todos os direitos que não lhe foram retirados pela sentença ou pela lei. Então, vamos lá. O preso condenado a uma pena privativa de liberdade tem direito à liberdade de locomoção? Obviamente não, porque a sentença retirou o direito de liberdade de locomoção dele. Agora, o preso teria direito, por exemplo, à visita íntima? O preso na execução penal tem direito à visita íntima? A ter relação sexual com a sua companheira ou companheiro, no caso de uma presa do sexo feminino, enquanto está cumprindo pena? Será que o preso que é casado há muito tempo, ele
perde o direito de ter relação sexual com a sua esposa, pessoal, nós estamos falando de algo relevante. Percebam que é uma situação natural da vida do ser humano. Uma pessoa casada, ou então que tem uma relação amorosa com outra, ela mantém relação sexual. E, por ter recebido uma pena, por ter praticado um crime, ela perde esse direito ou não? E a resposta está aqui no princípio da legalidade na execução penal. O que é direito do preso? Tudo que não for retirado pela lei ou pela sentença. Então, para saber se o preso tem direito à visita íntima, você vai procurar na legislação, no nosso ordenamento jurídico, se há algum dispositivo que retirou do preso esse direito. E eu já te adianto que você não vai encontrar. Não há na lei e nem em nenhuma sentença uma determinação que retire do preso o direito de ter relação sexual com seu cônjuge ou com seu companheiro, companheira. Tranquilo, pessoal? Então, qual é a conclusão que nós chegamos disso? Como é direito do preso tudo que não lhe é retirado pela lei ou pela sentença, o preso tem direito à visita íntima. Isso porque não há, na lei, nada que lhe retire esse direito. Conta o professor Rogério Sanches que, lá no Senado Federal, houve uma proposta para se proibir relações sexuais no cumprimento da pena. Mas esse projeto não foi para frente. Era um projeto aí de autoria do senador Pedro Táxi, que não teve prosseguimento. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. É direito do preso tudo que não lhe é retirado pela lei ou pela sentença. Esse é o princípio da legalidade na execução penal. Professor, eu já estudei a lei de execução penal, o texto literal da LEP. E eu encontrei lá no artigo 41 um rol de direitos do preso. Aquele rol é um rol taxativo ou um rol exemplificativo? Pessoal, você está estudando aí um curso online, ele te permite abrir no site do Planalto a Lei de Execução Penal. Abra uma janela lá na Lei de Execução Penal e vá até o artigo 41. Lá no artigo 41 você vai encontrar os direitos do preso na Lei de Execução Penal. Eu te pergunto, o artigo 41 é um rol taxativo de direitos do preso ou é um rol exemplificativo? Pessoal, eu acabei de falar para vocês que pelo princípio da legalidade na execução penal, é direito do preso tudo que não lhe é retirado pela lei ou pela sentença. Este é o princípio da legalidade da execução penal. Então, aquele rol do artigo 41, ele cita alguns direitos, mas uma situação não prevista ali, que não tiver sido retirado do preso, um direito que não está ali, mas que não foi retirado do preso, também é direito do preso? Também é direito do preso. Por exemplo, a visita íntima não está lá. Você encontra lá no artigo 41, no inciso 5º, que o preso tem direito de receber visita de amigos, familiares, mas não, ali no artigo 41 você não encontra o direito à visita íntima. Mas mesmo assim a visita íntima é direito do preso. Então, pessoal, o rol do artigo 41 é um rol exemplificativo. Nós temos ali alguns direitos do preso, mas outros direitos também são direitos do preso. Quais? Todos que não são retirados pela lei ou pela sentença, é o princípio da legalidade da execução penal. Agora vamos lá, pessoal. O preso, ele mantém os seus direitos políticos. O preso pode votar. Será que o preso pode ser votado? O preso, ele pode ser candidato, por exemplo? Vejam que é um tema de suma importância, porque atualmente nossos políticos eles têm praticado de forma reiterada infrações penais. Em breve nós já temos alguns e em breve espero que tenhamos outros políticos que praticam crimes na execução penal. Então, se você estiver se preparando, pensar em fazer um concurso da área de execução penal, que normalmente a lei de execução penal é cobrada, você deve saber, e aí, aquele seu cliente lá no estabelecimento prisional, aquele apenado, ele tem direitos políticos? Ele pode votar e ser votado? Pessoal, o preso definitivo, a pessoa que é condenada por sentença judicial transitada em julgado, ela tem suspensos os seus direitos políticos. Isso por determinação da própria Constituição. Constituição Federal, lá no artigo 15, inciso 3º, determina a suspensão dos direitos políticos dos condenados por sentença condenatória transitada em julgado.
Então, no seu material, é importante que você saiba, vamos para cá, vem comigo. Primeira informação que vimos é que o artigo 41 da LEP, que trata dos direitos dos presos, os direitos dos presos, o artigo 41 é o rol exemplificativo. Agora, em relação aos direitos políticos, você deve conhecer a Constituição Federal, lá no seu artigo 15, inciso 3º. Artigo 15, inciso 3º da Constituição determina que os presos definitivos têm suspensos os seus direitos políticos. Têm suspensos os direitos políticos. Os presos definitivos têm suspensos os seus direitos políticos. Agora, pessoal, muita atenção aqui. Os presos provisórios também têm os seus direitos políticos suspensos? E a resposta é de que não. Preso provisório não tem alterado os seus direitos políticos. Então, no nosso material, atenção aqui. Muita atenção. O preso definitivo não pode votar e ser votado. Por quê? Os seus direitos políticos são suspensos enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Agora, muita atenção, porque os presos provisórios não sofrem qualquer limitação aos seus direitos políticos. Os presos provisórios não sofrem qualquer limitação aos seus direitos políticos. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Vamos tratar agora do princípio da isonomia, também chamado de princípio da igualdade. Princípio da isonomia ou princípio da igualdade, ele está lá no artigo 3º, no parágrafo único da Lei de Execução Penal. Vamos lá, vem comigo. O que diz o artigo 3º, parágrafo único da LEP? Diz que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então, não se admite tratamento diferenciado na execução penal em razão de distinção de natureza racial. Não se admite, por exemplo, uma ala de presos negros e uma ala de presos brancos no presídio. Não se admite distinção de natureza social. Uma ala de presos de classe média e uma ala de presos da classe baixa. Não se admite distinção de natureza religiosa. Os presos católicos possuem direito de visita. Os presos da religião espírita não possuiriam direito de visita. Nem se admite distinção de natureza política. Agora, pessoal, esse é o princípio da igualdade ou princípio da isonomia. Não se admitem distinções de natureza racial, social, política ou religiosa. Eu pergunto para você, será que se admite distinção na execução penal em relação ao sexo do apenado, em relação à idade do apenado? Vamos lá, pessoal, no nosso material, coloquem aqui atenção. Atenção. Admite-se distinção quanto à natureza do delito, à idade e quanto ao sexo do apenado. Admite-se distinção quanto à natureza do delito, à idade do apenado e o sexo do apenado. Então é possível, por exemplo, que nós tenhamos presídios só para o sexo feminino. É possível não. É dever que haja um presídio para o sexo feminino e um presídio para o sexo masculino. Imaginem colocar detentas do sexo feminino em um presídio masculino. Olha só a consequência gravosa dessa situação. Então, pessoal, não é admitida a distinção quanto ao sexo, também quanto à idade. Os presos idosos, eles recebem um tratamento diferenciado. Por exemplo, os maiores de 70 anos, quando no regime aberto, nós veremos que eles podem ficar na prisão domiciliar.
prisão domiciliar. Como é que é o cumprimento do regime aberto por maior de 70 anos? É um recolhimento domiciliar. O apenado fica em casa. E também se admite distinção em razão da natureza do delito. Isso porque, pessoal, a própria Constituição autoriza essa discriminação. Lá no seu artigo 5º, a Constituição diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ainda dentro do princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, é importante que você saiba que também há distinção entre o preso primário e o preso reincidente. Então há distinção entre o preso primário e o preso reincidente, bem como entre presos provisórios e os condenados definitivos. Então são outras distinções autorizadas lá no artigo 84 da Lei de Execução Penal. Alfama, eu já ouvi falar também da prisão especial. Por exemplo, eu sou graduado no ensino superior. Já estudei lá no processo penal que as pessoas que são graduadas em ensino superior, elas fazem jus a uma prisão especial. Então, é possível essa distinção na execução penal. Não, pessoal, muita atenção. A prisão especial, ela não é aplicada na execução penal. A prisão especial, ela apenas é aplicada na prisão provisória, na prisão preventiva, na verdade, que é o instituto lá do processo penal. Na execução penal definitiva, a execução das penas e das medidas de segurança, não há um instituto da prisão especial. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Princípio agora da individualização da execução penal. Já adianto para vocês que o princípio da individualização da execução penal é o princípio mais cobrado em prova de concurso sobre a execução penal. É o que consta lá no artigo 5º da Lei de Execução Penal. Professor, você acha que pode cair o artigo 5º para mim? É bem provável que esse artigo caia na sua prova de execução penal. É o artigo mais cobrado da Lei de Execução Penal em concursos públicos. Então, pessoal, se você tem a necessidade de gabaritar a prova de LEP, o que você vai fazer? Você vai pegar o artigo 5º, vai recortar, de alguma forma vai colar em algum lugar visível do seu quarto. Cola no guarda-roupa, coloca no lugar que você para ali, fique observando por algum tempo. E quando estiver naquele local, fique lendo o artigo 5º de forma reiterada. Coloca, por exemplo, no espelho do banheiro, ou até mesmo na frente do trono ali no banheiro, na frente da privada, por que não? É um momento do dia de reflexão. Quer momento melhor para você decorar um artigo que naquele momento de paz? Então, pessoal, colhem o artigo 5º da Lei de Execução Penal em um local visível para que você leia várias vezes antes da prova. O que diz o artigo 5º? Venha comigo, vamos para o nosso material. Artigo 5º da LEP diz que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Então, pessoal, percebam que vigora na execução penal o princípio da individualização da execução penal. A execução penal, ela deve ser individualizada, ou seja, cada condenado vai cumprir a sua pena de forma individualizada. E como é que se individualiza a execução penal? Através da classificação do preso. O artigo 5º prevê exatamente isso, que os condenados serão classificados a fim de se assegurar a individualização da execução penal. E a classificação do preso leva em conta dois aspectos: os antecedentes do preso e a personalidade do preso. Então, o preso vai ser classificado para orientar a individualização da execução penal, de acordo com seus antecedentes e a sua personalidade. Vem comigo, pessoal. Princípio da individualização da execução penal determina que a execução penal deve se dar de forma individualizada. É uma decorrência do princípio da individualização da pena.
que está lá na Constituição Federal. O princípio da individualização da pena, ele deve ser observado pelo legislador, pelo juiz no momento da sentença e também deve ser observado na execução penal. São 3 os momentos em que este princípio deve ser observado. E nós estamos estudando, então, a observância do princípio da individualização da pena na execução penal, que se transforma aqui no princípio da individualização da execução penal. Então, a execução penal, vem comigo, ela deve ser individualizada. Cada preso cumpre a sua pena de forma individualizada. Duas pessoas condenadas à mesma pena, pena privativa de liberdade de 12 anos. Vão cumprir a pena da mesma forma? Não. O cumprimento da pena, a execução da pena vai ser individualizada. E como é que se individualiza a execução penal? Classificando o preso. Vem comigo. Como se individualiza a execução penal? Classificando o preso na forma do artigo 5º, ou seja, de acordo com os seus antecedentes e a sua personalidade. A finalidade dessa classificação é orientar a individualização da execução penal. Agora, quem é que realiza essa classificação do preso? Falei para vocês que o preso vai ser classificado para se individualizar a execução. E quem vai classificá-lo vai ser a Comissão Técnica de Classificação. É a Comissão Técnica de Classificação quem tem a atribuição na Lei de Execução Penal para se classificar o preso de acordo com os seus antecedentes e a sua personalidade. Quem é que compõe a Comissão Técnica, Alfama? Vem aqui comigo, pessoal, composição da Comissão Técnica de Classificação. Onde é que eu encontro isso na LEP? Lá no artigo 6º da LEP. A Comissão Técnica de Classificação, ela possui uma composição diferente a depender se nós estamos em uma pena privativa de liberdade ou em uma pena restritiva de direitos ou em uma medida de segurança. Na pena privativa de liberdade, e aqui é a composição mais cobrada dos candidatos em prova de concurso público, a Comissão Técnica de Classificação, ela é presidida pelo diretor do estabelecimento prisional e é composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então, Comissão Técnica de Classificação nas penas privativas de liberdade, presididas pelo diretor do estabelecimento e composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Alfama, como é que eu faço para aprender isso aqui? Eu tenho que aprender, eu tenho que decorar? Como é que eu faço para aprender? Pessoal, isso aqui não tem jeito. Você tem que decorar para fazer a prova do seu concurso. Ah, Alfama, minha professora lá do ensino médio falou que eu não posso decorar, que eu tenho que aprender. Aqui não tem como aprender, porque foi uma opção legislativa. A composição poderia ser de 2 psiquiatras, 2 psicólogos, mas quis a lei que a Comissão Técnica de Classificação fosse presidida pelo diretor do estabelecimento, tivesse 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Não há aqui o que se aprender, você deve decorar. Decore a composição da Comissão Técnica de Classificação e faça a prova do seu concurso. No outro dia você já pode esquecer. Vai para o boteco, toma cerveja e na hora que for fazer xixi da cerveja, você já coloca esse conhecimento para fora, porque você não vai precisar. Mas para passar no concurso, você precisa saber a composição da Comissão Técnica de Classificação nas penas privativas de liberdade. Agora vamos lá, pessoal. Composição da Comissão Técnica de Classificação nas penas restritivas de direito. Vamos lá. Nas penas restritivas de direitos, a Comissão Técnica de Classificação atua junto ao juízo da execução. Então aqui, nas penas restritivas de direitos e nas medidas de segurança, a Comissão Técnica de Classificação não é presidida pelo diretor do estabelecimento. Isso porque ela atua junto ao juiz da execução e é composta por fiscais do serviço social. Vejam como é mais simples. Então, pessoal, o preso ele é classificado para se atender ao princípio da individualização da execução penal. Professor, o exame de classificação
esse exame para se classificar o preso, feito pela Comissão Técnica de Classificação, é a mesma coisa que o exame criminológico? Exame de classificação é a mesma coisa que o exame criminológico? Não, pessoal, não confundam o exame de classificação com o exame criminológico. Venham aqui para o nosso material para a gente fazer a distinção. Desculpem. Vamos lá. O exame de classificação, ele tem a finalidade de orientar a individualização da execução penal. Ele é obrigatório sempre que o apenado ingressa no sistema prisional. E o exame criminológico? Pessoal, o exame criminológico ele só é obrigatório ao condenado que inicia a pena privativa de liberdade em regime fechado. Então o exame de classificação sempre é feito? Sempre é feito. Todas as vezes que o apenado ingressa no sistema prisional. O exame criminológico ele não necessariamente é sempre feito, mas somente é feito quando o apenado ingressa no regime fechado. Agora, é possível fazer o exame criminológico quando o apenado ingressa no semiaberto? É possível. É facultativo o exame criminológico quando o apenado ingressa no regime semiaberto. Então, é obrigatório no regime fechado e facultativo ao condenado que ingressa no semiaberto. Agora, o exame criminológico não é possível quando o apenado ingressa no aberto e em penas restritivas de direito. Então já sei, professor, o exame de classificação sempre é obrigatório. Isso porque ele tem a finalidade de individualizar a execução penal. Agora, o exame criminológico, ele só é obrigatório quando o preso ingressa no fechado, mas é facultativo quando o apenado ingressa no semiaberto e é proibido quando ingressa no aberto. Exatamente isso. Agora, para que serve o exame criminológico? O exame de classificação, eu já sei que a finalidade é orientar a individualização da execução penal. Agora, qual é a finalidade do exame criminológico? Vamos lá. O exame de classificação, ele tem a finalidade de orientar o cumprimento da pena. Ele envolve aspectos relacionados à personalidade e os antecedentes do condenado. Agora, o exame de classificação, ele tem a finalidade de construir um prognóstico de periculosidade do preso. Dizer se o preso é ou não perigoso ao convívio da sociedade. Professor, a periculosidade do preso é um dos aspectos da personalidade do preso, não é? É verdade. É por isso que o exame criminológico, ele é específico. Ele é específico porque ele traz um dos aspectos da personalidade do preso, que é a periculosidade. E o exame de classificação, ele é amplo e genérico, porque ele mede todos os aspectos da personalidade e também analisa os antecedentes do preso. Finalidade do exame de classificação, como vimos, é orientar o modo de cumprimento da pena. E a finalidade do exame criminológico é auxiliar na classificação do preso e a individualização da execução penal, porque fornece dados da personalidade. Agora, o exame criminológico também pode ser utilizado na análise da concessão de benefícios prisionais. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para finalizar os princípios da execução penal.